Atenção, vai se casar, tá montando casa nova, quer renovar seus eletrodomésticos? Eu tenho uma grande oportunidade para você. Amanhã, a partir de 7 da noite, acontece o grande leilão de eletroeletrônicos promovido pela Bolsa de Leilões. São vários produtos com preços inacreditáveis. Funciona assim, ó. Lotes selecionados, produtos selecionados com pequenas avarias são colocados à venda com lance mínimo. Você sugere o seu lance de acordo com o que quer pagar. Esses notebooks e essa geladeira, lance inicial de R$500 cada. Inacreditável. Tem celulares, geladeiras, tem tablets também, muito mais, com até 70% de desconto no preço original. Não perca essa oportunidade. A visitação para conhecer os produtos disponíveis acontece amanhã, a partir de 8 da manhã. E o leilão presencial às 7 da noite. Anote o endereço aí. Rua Frei Antônio do Desterro, 323, Nova Cachoeirinha. Confira também os produtos pelo bolsadeleilões.com.br e no facebook.com/Bolsa de Leilões Brasil. Muito bom negócio, hein? Olha aqui, de goleador no final do ano passado, a escassez de gols nesse ano, em 2016, o William querendo retomar a confiança para comandar o ataque do Cruzeiro. A gente vê essa matéria sobre o William e depois a gente discute aqui. Hoje, ouvi de uma pessoa do Palmeiras de que o negócio do Sobis ainda pode virar com o Cruzeiro. Palmeiras negou que tenha negócio e disse, não, ele vai para o Cruzeiro. Vamos esperar, veja o William aí. Vida de atacante é assim. Se a oportunidade aparece e a bola não entra, fica até difícil de explicar. Não tem muito o que falar, né? Não adianta eu querer ficar falando aqui um monte de coisa. Isso aqui não vai resolver nada, né? O que vai resolver é eu entrar dentro de campo ali, continuar trabalhando. Sempre foi assim na minha vida, nesses momentos de dificuldades. Se no ano passado o William foi o artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão, neste ano o atacante do Bigode marcou um único gol. Uma das referências do Cruzeiro nas últimas temporadas, William chegou a ser vaiado por parte da torcida na derrota para o São Paulo. Eles pagam o ingresso, né? Tem todo o direito de fora de campo ali, né? Enfim, vaiar, criticar. Sei que as coisas não estão acontecendo da forma que a gente espera, né? Tanto no coletivo, tanto no individual, né? A bola realmente não tem entrado. O baixo desempenho em 2016 fez com que o William deixasse o status de goleador adquirido no fim do ano passado e passasse a ser questionado no comando de ataque do Cruzeiro. Mas se a fase não é boa, nada melhor do que o clássico para retomar a confiança. Se o assunto é clássico, o William pode ser considerado uma arma importante. No último Brasileirão, o atacante marcou nas duas partidas contra o Atlético. Mesmo que não faça gols, o camisa 9 quer a vitória para tirar o Cruzeiro da zona do rebaixamento. A gente sabe que é um clássico, onde que a gente também tem que ter toda a atenção para que não possamos ser surpreendidos e fazer uma boa partida aí, se Deus quiser conseguir um resultado positivo para a gente sair da zona também e seguir e traçar um novo caminho na competição. O Eduardo Panes disse uma frase aqui agora, nova no futebol. O futebol é cíclico. E é cíclico. Né? Esteve bem, passou um período ruim, fechou ano passado bem, agora não está muito bem. Se o Sobis vem, acho que pode fazer uma boa dupla. Mas Marcelo Beckler está aqui. Chupa Esporte Interativo, perdeu. Marcelo, a gente vai ficar insistindo nisso, né? O tempo Porque vai que alguém não viu ainda. Ele não viu ainda. E de repente vem e se sensibiliza e fala, pô, vamos emprestar o cara lá um mês e meio e tal. Marcelo, a discussão principal, até porque o torcedor do Cruzeiro gosta do William, mas está rolando uma quizumba. Está rolando uma quizumba porque o William não tem a mesma qualidade que tinha, isso pode ser uma desculpa, quando ele brilhou, se bem que ano passado, no final do ano, ele voltou a jogar bem. É problema de posicionamento ou é aquela resposta mais simples? É a fase. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Everton, Edu, Cadu, Edmara. Muito bom voltar aqui, viu? Você não sabe, mas eu já vim muito aqui trocar fita com a Edmara. Eu não sabia. Porque eu trabalhava na TV Horizonte, a Edmara que a gente trocava falar o nome para não pegar mal. Mas vim aqui participar também várias vezes, é muito bom voltar aqui. Não tem nada a ver com William, né, também? Não tem. Eu acho que é fase. É fase e é confiança. Aquela bola que a gente viu ali no jogo contra o São Paulo, que ele chuta como se fosse um juvenil, acho que mostra bem a ansiedade do jogador. O time está mal treinado, isso faz com que chegue menos, tenha menos oportunidade, que todo mundo jogue pior do que é. Não está mal treinado por culpa do Paulo Bento. Daqui a pouco até pode ser por culpa dele, ainda não é por culpa dele.
Mas eu acho que é fase. Quando o time coletivamente estiver bem, eu acho que todo mundo vai parecer que joga melhor do que está jogando. Todo mundo está jogando pior do que pode. Acho que, do que eu vi, só o Henrique, para mim, continua jogando bem, porque ele sempre joga bem. Eduardo discorda, já vocês vão brigar. Tá bom. Mas eu acho que o Henrique sempre joga bem. De resto, eu acho que o William, o Alisson, que já jogou muito bem, a dupla de zaga, o Mike, que quando não está machucado e joga, tem jogado mal. Acho que isso quer dizer que o time está jogando mal, coletivamente está mal. A hora que se acertar, individualmente, eles vão mostrar bem também. Mas você acha que vai se acertar esse grupo com o Bento? Porque já tem maluco aí, um energúmeno aí, inclusive da nossa classe. Eita. Pedindo, Mano, demite o Bento e traz o Mano. Demite o Bento e traz o Mano. Virou a casa da mãe Joana. Mas que maluco tem advogado, jornalista. Pois é. Jornalista é muito, hein? Mas eu fico interessante. Jornalista, a gente é bom nisso. Goleiro. Vamos lá, vamos voltar ao assunto. Você confia na qualidade do elenco e no trabalho do Bento? Do Bento, não. Do elenco, sim. É um elenco regular. Isso é surpreendente a sua declaração. Por quê? Você não confia no trabalho do Bento? Não, do que eu vi, eu nunca gostei. Nunca achei que é um grande técnico. A dificuldade de adaptação com o campeonato em andamento, com a pressão de um clube como o Cruzeiro, contratar um técnico estrangeiro totalmente fora do eixo como tem que ser no início do ano para passar 3 meses jogando estadual e aí sim aprender como é que as coisas funcionam. No meio de um campeonato brasileiro, eu acho uma decisão totalmente errada. E o Marcelo viu o Bento, né? É o que a gente falava. Essa opinião do Marcelo pesa muito, porque a questão, quando a gente fala assim, do trabalho do Paulo Bento, que a gente viu em tempos de seleção portuguesa, que é o que mais a gente viu, né? O Marcelo não, ele viu esse contexto. Mas eu não sabia, eu não te acompanhei. Eu não sei se você teceu algum comentário em redes Não sociais. perdeu muita coisa, Everton. É porque eu não tinha, eu juro que me surpreendeu. Eu imaginei que você fosse falar, não, trabalho tem conceitos diferenciados, do time compacto. Mas isso que ele falou vai ao encontro do que a gente falou quando o Cruzeiro, quando citou-se o nome do Rueda. Vai trazer o treinador de fora daqui, no meio da temporada, o cara vai ter que se adaptar, não conhece o jogador, e o Rueda está ali, né? Você está ali na esquina, na Colômbia. Aí você traz um cara que você tem que atravessar o Atlântico, Portugal, que certamente não estava acompanhando, então tem que dar um tempo para o Paulo Bento. Por isso que ele está pedindo treino fechado, eu quero treino domingo, sábado, segundo. Não, tem que dar um tempo para ele, isso é fato. Agora que contratou tem que dar o tempo, sim, exatamente. Claro. Se contratou o cara, não adianta cobrar com 3 semanas. Por que o time não está jogando? Por que você não conhece o jogador? Por que o jogador tal não joga? Porque ele está conhecendo agora. Mas o time melhorou com ele. Eu também acho. Eu acho que deu uma melhorada. O próprio Henrique, que o Marcelo falou que ele acha que está sempre jogando bem. Eu acho que ano passado o Henrique estava muito mal. Esse ano também. Mas já me xingaram no Twitter porque eu elogiei os últimos 4 jogos do Henrique, foram bons, ele cresceu, não sei se por causa do Paulo Bento, mas o Henrique melhorou muito de 4 jogos para cá. E em relação ao William, eu acho que é fase, mas eu continuo batendo naquela tecla de segunda-feira, que o esquema que o Mano adotava era um esquema que ajudava o William. Era um esquema que o Cruzeiro chegava com velocidade, pegava a defesa adversária quebrada, sem bola cruzada, a bola sempre por baixo, e o William é um cara que sabe fazer isso muito bem. Os 3 últimos jogos do Cruzeiro, muito chuveirinho, o William não vai fazer gol de cabeça, né? E chegando com a defesa adversária inteira. O Cruzeiro tenta propor o jogo que você adora. Propor o jogo, tá lá todo mundo fechadinho. E isso não favorece o William, colabora para a fase. Propor o jogo com o Losango no meio campo, sem amplitude, e o Arrascaeta no vértice esquerdo. Vértice esquerdo. Mas não basta. Sensacional. Tem que trazer a régua. Tem que trazer. Geometria pura. Aliás, o rei do Tatiqueso hoje foi demitido lá do Tupi. Não, mas ele tem livros fantásticos. Como é que você não fez? Não, mas você não vai esconder os livros. Às vezes o cara realmente é bom pra isso, não pra você ter. Esse Eduardo. É um ótimo escritor. Esse Eduardo. Muito bom pra auxiliar quando é assim. Ídolo, por gentileza. Câmera 2, você agora vai falar dessa questão do Bento. Me surpreendeu o posicionamento. Eu gostaria que vocês brigassem com o Marcelo. Com a situação do Bento e também essa situação do William ali. Poxa, o que é meu companheiro de Itatiaia, né? Eu sei disso. Por incrível que pareça, eu ouço a Itatiaia todos os dias. Pois é. Um abraço a todos. Olha, eu concordo que é questão de fase e discordo do que tem sido dito por aí, de que o William não tem físico para ser centroavante, de que o William não é centroavante, de que é uma improvisação total. Se você olhar a carreira dele como um todo, ele realmente variou entre 2 posições, homem de lado de campo e centroavante. Ele jogou nas duas.
Então, em nenhuma das duas, eu acho que dá para dizer que é exatamente uma improvisação. Você pode até ter uma preferência pessoal, gostar mais do Willian aberto pela esquerda ou pelo centro, mas eu não acho que é improvisação. E essa segunda parte, eu discordo com ainda mais veemência, essa parte, muita gente colocando que ele não tem físico para ser centroavante, e isso aí, mais do que opinião pessoal, eu acho que cabe olhar quem faz o papel de centroavante em todos os times da Série A. A gente vai ver que poucos têm jogadores realmente fortes, realmente altos, e vários desses jogadores são criticados e relativizados com essa suposta queda, o suposto descenso do centroavante mais típico, mais paradão. Então seria até uma contradição, de certa maneira, você cobrar que o centroavante seja necessariamente alto, forte. Eu acho que é fase, eu acho que é uma questão técnica. O Willian, ele tem protagonizado lances como esse que o Marcelo mencionou. Ele recebe a bola na frente e chuta mal. O chute ele masca. domina mal. Ele ano passado, na reta final, ele não errava uma. Não é nada assim... Quantos gols ele fez na reta final do Ele ano fez passado? 11 gols, né? Na reta final ele fez com uns 8, 6, agora, 7, uma coisa, Tati, que eu acho que pode interferir um pouco, aí não é a questão dele não ser centroavante. É o estilo do time contribuir menos para o estilo dele, que é o que o Panzi falou. Que aí eu acho que pode ser sim. Agora, acho que pode jogar pelo lado, acho que pode jogar de centroavante. E a questão, hoje em dia, é técnica. O Willian está tropeçando na bola, ele está finalizando mal, ele não está completando os dribles, ele não está acertando os passes, ele está escolhendo as jogadas erradas. São coisas nítidas que a gente não enxerga que o cara está fora de posição. Eu tenho uma certa dificuldade para criticar determinados jogadores. O Willian e o Fábio são dois. Não, eu amo o Willian, eu adoro o Willian. Gente boa pra criticar, caramba. Eu acho eles muito bons. Então eu acho que pega na questão da fase mesmo. Olha o assunto, pois não. Sobre o Henrique, eu acho que o Henrique, desde o ano passado, ele tem oscilado muito entre as funções de primeiro volante e segundo volante. Toda hora inventa uma coisa diferente. Inverte com o Romero, inverte com o Williams, quando o Williams estava aí. E está claro que, pelo menos nessa fase da carreira, ele funciona bem como primeiro volante. Aí sim é uma questão tática importante. Por quê? Como primeiro volante, ele joga de frente. Ele pega a bola de frente e acerta os passes. Essa melhora é como primeiro volante. Jogando de costas como segundo volante e tendo a obrigação de criar mais, ele não tem funcionado. Ô, Dimara, preste atenção no que o Willian fala, até sobre a discussão que houve na coletiva do Bento, entre o Bento e o Ivan Drummond, né, Edu? Não sei. Foi o Ivan Drummond. Você falou aqui ontem que era o Ivan Drummond, gente. O próprio Willian era o Ivan Drummond. E eu adoro o Ivan Drummond, tá? É super competente. A gente pode discordar de uma outra coisa e eu gosto da coragem dele para perguntar. Eu adoro o Ivan Drummond. Só para completar essa questão de centroavante, o próprio Willian falou várias vezes que se considera centroavante sim. O Mano, ano passado, falou isso várias vezes. Ele vai falar. Dos tempos de Figueirense. Ele vai falar. Põe ele para falar aí. Não é a minha característica realmente ficar recebendo de costa ali com o zagueiro colado em mim, mas eu tenho essa facilidade também de estar sempre observando o zagueiro e estar recebendo a bola mais, um pouco mais com espaço, fazendo essa movimentação. Não vou crucificar nenhum treinador e também não vou tirar a responsabilidade, que as coisas não estão acontecendo porque eu tô mal posicionado. Não é esse o problema, nessa posição que eu estou jogando. Eu vou continuar trabalhando. O Paulo tem as suas opções, cara, e no momento que a gente tiver a oportunidade, se ele perguntar para mim, eu estou aqui para ajudar, indiferente da posição que ele for me colocar. Estou aqui para assumir a responsabilidade juntamente com o grupo e, indiferente de qualquer situação, eu estou aqui para ajudar os meus companheiros, ajudar o Cruzeiro, e só juntos a gente vai se fortalecer e sair dessa situação. Desculpa aí, eu não sabia. Bom, ele explicou. Dimara Oliveira. A discussão aqui, enquanto o Willian falava entre Cadu e Edu, era: poxa, mas e aí? Ele já jogou assim, o Cruzeiro está alçando muita bola na área, tem que buscar um centroavante. E aí o Eduardo falou: Cristaldo, falei hoje com uma pessoa do Palmeiras, está lá e pode sim entrar numa negociação, basta o Cruzeiro procurar. Mas se for lá buscar o Cristaldo, o Palmeiras está disposto a vender ou trocar o Cristaldo. Como já rolou uma troca, foi boa para o Cruzeiro,
Por que não trazer o Cristaldo? Ele é ruim? Ele é um mau jogador? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Será que poderia ser um bom companheiro do Willian? Olha só, sabe que quando o Willian está muito consciente ali da situação dele, gente, ele não é. As pessoas, quando você coloca assim, centroavante, né, aquele cara que faz o pivô, que joga de costa, que vem. Gente, não é a característica. O centroavante pode jogar de vários jeitos. Não tem só um tipo de centroavante. Exatamente. O que ele disse, eu observo a chegada dos zagueiros, eu tenho uma observação do conjunto do jogo. Isso é um jogador inteligente, que pode estar ali na frente, ou o tipo da bola que chega, ele usar essa inteligência que ele tem, que me parece, e sempre me pareceu muito acima dos companheiros dele de frente, que ele mostrou nas boas fases em que ele teve, para fazer com que essa bola chegue lá. Só que você enfrenta uma fase, um momento de clube que não se acerta, que a bola não chega, que não tem armação, que tem uma série de problemas, e você acaba entrando na mesma história, no histórico de jogo do time. E é isso que está acontecendo com ele. A gente tece críticas, claro, porque você tem que, se ele não está numa boa fase, você tem que experimentar alternativas. Senão, o treinador, quem está lá, os companheiros, eles precisam ter outras alternativas. E às vezes, nem o Paulo Bento sabe o que é. Porque o Cruzeiro não dá essas alternativas. O time do Cruzeiro hoje, taticamente, é um time que não te dá muitas alternativas. Você tem muitos meias, muitos volantes. Eu discordo. Eu acho que o Robinho, por exemplo... Só o Robinho... O Robinho chegou tem quanto tempo? Mas e nem agora... chegou a jogar com o Willian direito, né? Porque pode ser uma saída essa chegada do Robinho, de fazer com que ele jogue melhor. A gente elogiou muito a primeira entrada do Robinho, jogando com o Riascos da forma como ele fez. Quem sabe o Robinho acerta essa história com ele. É uma tentativa e erro. Só que a gente está em pleno Campeonato Brasileiro. Essas tentativas tinham que ter acontecido no Campeonato Mineiro. É isso que está fazendo com que o Cruzeiro tenha todos esses problemas. E jogadores como o Willian... Que é o que o Marcelo falou, de contratar o treinador estrangeiro. Desde o ano passado, no primeiro semestre do ano passado, a gente já ouviu Gilvan falar, a torcida pedir, a imprensa também fazer o pedido do tal articulador. O Cruzeiro... De fato, tem uma penca de meias, né? Pois mas você acha que falta o 10? Falta o cara mesmo, um Ganso da vida, um Lucas Lima da vida, um Everton Ribeiro da vida. E o Cruzeiro sente falta desse cara, porque é uma característica que sempre funcionou muito bem no Cruzeiro? Não. Até acho que se você tiver o Ganso, o Everton Ribeiro ou o Lucas Lima para contratar, contrata correndo. Excelente. Mas não falta isso pro Cruzeiro. Falta tanta coisa pro Cruzeiro. Eu assisti o jogo domingo contra o São Paulo. O Cruzeiro, para mim, não tem cara de nada. Há muito tempo eu vi um time que não tinha cara de absolutamente nada. Mas você viu um dia ruim. Mas o Cruzeiro está tendo dia ruim, tem 5 meses já, né? Raramente ele tem um bom dia. Eu falei aqui ontem que também eu tô achando que o Cruzeiro falta tudo, não está convencido. Brigaram comigo. Ô Everton, o Cruzeiro do Mano Menezes não tinha articulador, não tinha meia. Tinha o Willian lá na frente. Mas vocês estão se apegando ao Mano. Eu tô me apegando ao melhor momento do Cruzeiro. Gente, a seleção brasileira várias vezes joga sem articulador. O Mano montou um esquema pro Cruzeiro de acordo com o que o Cruzeiro tem. É isso. O Cruzeiro tem esses jogadores, esses 20 aqui, o Mano, então eu preciso jogar desse jeito com esses caras. Os outros chegam e falam, não, eu vou implementar a minha filosofia com esse cara. E eles têm que se adaptar à minha filosofia. Então, quem chegar no Cruzeiro hoje e não implantar a mesma metodologia de trabalho do Mano, não vai fazer virar isso. Se o treinador chega e insiste com a dele e tá vendo que não dá errado e continua insistindo, vai cair dali um mês, 2 meses. Isso vai acontecer. Vai ficar trocando de treinador até um encaixar. A coisa que eu acho mais importante, quando a torcida do Cruzeiro, de fato, você tem razão, o pessoal cobra desde o início do ano passado essa história de um meia. Eu sempre falo aqui o seguinte, eu acho que o Cruzeiro precisa de um meia atacante talentoso que faça a diferença. Pode ser esse armador mais tipo, como você falou, o Ganso, ou um cara que acelera mais, de estilo diferente, mas que faça a diferença. Porque eu acho que você cobrar só um cara da estirpe do Ganso, do Lucas Lima, você simplesmente não vai achar. Porque poucos times têm. Isso é assunto nacional. Esse camisa 10 das antigas está em falta. Vários dos times que funcionam por aí não Edmar tá pedindo Michel Cury, pô. Eu nem abri ou Internacional. Tem algum jogador com esse nome? O Michel Cury, você tem que explicar quem que é. Bota todo mundo aqui, vem cá. Tem um recado importante para dar aqui, muito mais importante. O Edmar tá ali. Michel Cury, calma, Edmar, eu acho que já deu. Não dá mais. Eu pedi uma vez, mas não dá mais. Olha, você perdeu um ou mais dentes, Michel Cury, está precisando recuperar não só a autoestima, mas a condição
condição de mastigar corretamente? Então pare e ouça o recado que eu tenho para você. Você vai ligar agora para o Centro de Implantodontia, que é coordenado pelo meu amigo Dilson Pockel. O Centro Avançado de Implantodontia fica na área hospitalar, com acesso fácil para você que tem urgência em se tratar. Eduardo Panzi, atenção, ligue agora ou mande seu WhatsApp. Os telefones estão na sua tela. Ter todos os dentes não é só questão de estética, não. É uma questão de saúde. Volte a mastigar corretamente, porque um belo sorriso vai te abrir portas, sim, senhor. A aeromoça da TAM sabe disso. Vai melhorar sua saúde no Centro Avançado de Implantodontia. Você vai fazer seu implante dormindo, é isso mesmo? Dormindo, tranquilo. Então, você tem medo de dentista? Acabaram as desculpas, meu amigo, porque lá você faz todo o processo dormindo. Acordou, já está bem. 3241-5785, 3241-5785. Tem orçamento, não fechou contra a clínica? Desafio do Dr. Dilson Pockel. Vai lá que você vai fechar. 3241-5785, ligue agora e vá para o Centro de Implantodontia. Vamos pular aqui agora? Deixa eu falar aqui, vem cá. Deixa eu falar do Marcelo Oliveira, que tem pela frente uma importante missão, que é quebrar o tabu particular em clássicos. Isso foi discussão aqui ontem e está voltando nos Donos da Bola. Veja aí. Quem nunca ouviu a frase futebol é momento, pois é, o do Atlético não é bom, embora a fase do adversário também não seja. Hoje, tanto o Atlético Mineiro como o Cruzeiro tem somado poucos pontos. A gente está com a cabeça bem voltada, tudo aquilo que o professor vai colocar, até porque já trabalhou muito tempo lá, para que a gente venha vencer e comece a embalar nesse campeonato e comece a chegar lá no G4. No clube onde foi mais vitorioso até aqui em sua carreira, Marcelo Oliveira era extremamente cobrado pelo aproveitamento em clássicos. Naquela época, dos 15 jogos, venceu apenas 3. Mas à frente do Alvinegro, em outras passagens, nunca venceu o Cruzeiro. Perdeu para a Raposa as 3 vezes que se enfrentaram. Ao todo, como técnico, foram 18 clássicos, dividindo o comando entre Atlético e Cruzeiro. Deles, Marcelo Oliveira venceu apenas 3. Foram 10 derrotas e 5 empates. O Atlético já não vence também há 5 partidas. Ou seja, quebrar tabu, evitar uma crise, parece não haver hora melhor para ganhar do rival. Nada melhor do que um clássico aí, não só para o Marcelo, mas como também para a equipe. Melhorar os números, né? Um treinador que, de certa forma, conhece o outro lado. 2 times interessados em apenas um resultado, a vitória. O Atlético já tem consciência disso. A gente sabe que tem uma mudança muito grande de jogadores de elenco, né? Do ano que eles passaram lá. Mas algumas coisas ficam. Eu creio que ele vai estar passando dia após dia. Tudo aquilo que ele conviveu lá, ele pode tirar tanto as coisas boas como as coisas que eles são vulneráveis, assim como também eles conhecem o perfil do Marcelo Oliveira de trabalho, mas como os anos passam e as pessoas vão se atualizando no futebol, creio que a gente pode surpreender eles. E para ajudar, expectativas que, quem sabe, possam se tornar realidade no domingo. Léo Silva, Cleiton e Dátulo, ainda sob os cuidados do departamento médico, foram a campo. Em um time com cerca de 7 desfalques, se pelo menos um deles se recuperasse a tempo, seria de grande ajuda. A gente conta muito com eles, a gente tem muita confiança pela qualidade que são os jogadores, pela experiência que tem também. Então a gente espera aí logo que eles possam estar voltando, possam estar nos ajudando, o Atlético aí, porque a importância deles para a equipe, vocês sabem qual é. Gente, o Marcelo Oliveira aí, tá, o pessoal questionando, ontem foi tema de discussão aqui, porque os números do Marcelo não são frutíferos para a carreira dele em clássicos e não sei o que, no Horto e tal. Mas enquanto a gente via a matéria, a discussão aqui era o zagueiro. A gente viu ali o Léo Silva provavelmente vai para o jogo, mas Eduardo Panzi insistia em falar de Mina, o zagueiro que pode assinar com o Atlético. Mina seria titular no Atlético e se sim, no lugar de quem, Eduardo Panzi? Aproveita para dar uma passada também na situação do Marcelo Oliveira nesse clássico aí, Eduardo Panzi.
O Everton conta piada e depois joga pra gente. Bom, se o Minas vier, é uma baita contratação. Essa câmera pega você fazendo aí. Uma grande Libertadores com a camisa do Independente Del Valle e é zagueiro titular da seleção do Equador. Brinquei aqui durante o VT, a hora que passou o Léo Silva, eu falei, vai acabar virando reserva. Mas logo ele? Não era aço, não? É um processo de aposentadoria normal na carreira de qualquer jogador. Tá querendo aposentar o Léo Silva? Não tô não. Ele é ídolo do Atlético, tem contrato, mas o contrato dele, se eu não estiver enganado, é o final desse ano, então meio do ano que vem. Paulinho vai te ligar aí. E o Mina é mais zagueiro que os dois, então ele vai ter que ser titular, um dos dois vai pro banco. Eu acho que se chegar, vai o Léo Silva. Mas a questão do Marcelo Oliveira, Everton, esse negócio de números, não venceu no Independência, óbvio, ele jogava como visitante no Independência. Numa época que ninguém ganhava como visitante. E agora pegou um Atlético todo quebrado. Então menos, gente. Vamos olhar desempenho, vamos olhar o time do Atlético tá indo para campo. Tomara que pro Atlético, que o Léo Silva e Cleiton estejam à disposição para o final de semana. Não sei se vão estar 100%, mas se tiverem 70%, tem que jogar, entrar e jogar, ser titular. E esquecer um pouquinho desse negócio. E o Cleiton, que também parece que voltou a correr ao redor. Mas esquece esse negócio de número. Fala, o treinador vai muito mal em clássico, mas ele ganhou 2 campeonatos brasileiros seguidos com o Cruzeiro, 4 finais de Copa do Brasil, 2 com Curitiba. Clássico, gente. Tá chegando a mensagem do Paulinho Vilhena aí no celular do ídolo. Fez barulhinho. Paulinho Vilhena fazendo contato. Você quer aposentar o Léo Silva. Marcelo, a gente vai pro intervalo, na volta a gente vai continuar falando do Atlético, mas só queria trocar uma ideia com você sobre essa questão do elenco atleticano no início do ano, muita gente colocando como favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, mas aí perdeu um caminhão de jogadores e tal. Eu disse aqui na segunda-feira, ainda há possibilidade de analisar a situação do Atlético nos últimos jogos, esse monte de empates, pelo copo meio cheio, porque mesmo com todos os desfalques, ele foi melhor que os adversários e empatou 4 vezes. Né? Você acha que o Atlético, com a volta desses jogadores, com o elenco que tem, com a possibilidade de fechar com o Mina, Fábio Santos também, aliás, um jogador do Atlético disse ontem que deve fechar essa semana. Parece a semana está acabando, amanhã já chega o final de semana. Então é Fábio Santos, Mina, tem um terceiro aí que o pessoal comentou, daqui a pouco eu vou lembrar quem é. Um atacante paraguaio. Um atacante paraguaio, que o Léo Gomide... Montenegro, foi artilheiro do Campeonato Paraguaio. Foi oferecido, né? Acho que é isso mesmo. Você coloca o Atlético, mesmo com esses pontos perdidos, essa diferença do líder, como favorito? Acho que pode chegar sim. Porque o Atlético, diferente do que a gente está falando do Cruzeiro, que há muito tempo a gente não vê jogar bem, o Atlético jogou bem em vários momentos desse ano, em vários momentos do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Sport no final de semana tinha feito um bom primeiro tempo. Acho que se tiver todo mundo fisicamente bem, o trabalho do Marcelo encaixar, eu acho que ele vai ter tranquilidade para esse trabalho encaixar. Acho que o Atlético pode brigar sim. Não pode deixar até ter todo mundo de volta. Eu estava assistindo ontem, vocês estavam falando isso, daqui a 6, 7 rodadas, porque é um período de muitos jogos, dos líderes irem embora, né? Se daqui a pouco você tiver que tirar uma diferença de 10 pontos, pode ser muito difícil, precisar de uma arrancada muito grande para tirar. Então, se conseguir, mesmo nesse período de dificuldade, jogar mal se for o caso de ganhar, para daqui a pouco, quando tiver todo mundo, o time encorpar, eu acho que o Atlético pode brigar sim. Os adversários, evidentemente, estão felizes, né? Porque o Atlético tem clássico no final de semana. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco mais Atlético na volta. Não saia daí, até já.